irmãos, paz do Senhor. O Senhor, irmãos, me incomodou para fazer um vídeo, aleluia, e ele me lembrou, aleluia, de pessoas, né, que foram esquecidas na palavra dele, aleluia, e Jesus foi uma delas, né, que ele foi esquecido. Foi tão esquecido que na hora, né, irmãos, aleluia, que ele foi ali preso, aleluia, os discípulos ali só se afastaram. Pedro observava de longe, aleluia, e mesmo assim, aleluia, quando foi indagado que conhecia ali o mestre, ele negou, né? O Espírito Santo, ele me direciona essa palavra, irmãos, aleluia, porque tem mistério no esquecimento, né? Pessoas nos esquecem, fingem, aleluia, onde está fulano, eu não sei, ou simplesmente finge, ignora a nossa existência, aleluia, achando, aleluia, né? Que assim vai anular aquilo que o Senhor tem conosco. Vou fingir que fulano não existe aqui, porque assim eu posso anular, assim eu posso, aleluia, roubar aquilo que o Senhor tem conosco, aleluia. Só que não é bem assim, não é a vontade do homem que prevalece. O que prevalece é a vontade do Senhor, né? Porque o irmão, a irmã não é escolha de homens, né? O irmão, a irmã é a escolha do Senhor. E quando somos escolhas do Senhor, irmão, aleluia, o inimigo se levanta contra nossas vidas. Sim, ele se levanta contra nossas vidas. Aleluia, com fúria, retaliação, aleluia, né? Pede permissão para tocar, como fizeram com Jó. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, o homem também se incomoda. Aleluia, a gente não pode tudo botar a culpa no inimigo. Sabemos que a luta é espiritual, não é contra o nosso próximo. Mas nós também temos que entender que as pessoas, né, por ser falhas, as pessoas ali por não buscar Jesus, e às vezes até irmão da própria fé, e muitas das vezes é irmão da própria fé, aleluia, se levanta assim, aleluia, achando que, né, muitas das vezes um colega de trabalho, um irmão da igreja, um vizinho, achando que, ignorando, aleluia, aquilo que o Senhor tem conosco, né, ignorando nossa existência, né, fazendo pouco caso da gente, vai anular aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, né, a unção dele, aleluia, porque Davi ali, ele foi escolhido pelo Senhor, aleluia, para ser ungido, aleluia, e o Samuel mesmo, aleluia, não, ali como ele é homem, ele limitou, esse Senhor, aleluia, né? Porque com tantos homens aí fortes, altos, para ungir como rei, com uma boa aparência, eu vou ungir um que não tem nem sequer aparência. Aleluia. Ele achou, né? Talvez, não tem nem sequer aparência, que dirá o conteúdo. Só que o Senhor, aleluia, nos olha assim ao nosso coração. Aleluia, não pela nossa capacidade própria, porque nós somos realmente incapacitados. Aleluia, mas por que ele olha o coração? Porque o Senhor procura o coração adorador, né? Davi tinha um coração adorador, um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado. É isso que o Senhor busca, corações quebrantados. Aleluia, a capacidade é Ele que capacita, até porque a glória é dele derramada sobre nós, nunca é a nossa glória. Aleluia, né? E o Senhor usa as coisas loucas desse mundo mesmo para confundir as que acham que são, né? O homem, ele acha que é alguma coisa, né? Mas o Senhor, ele vai lá e coloca cada um no seu lugar, né? Porque, aleluia, ele não vai dar a glória dele para mim, para o irmão, né? E nem para aqueles que procuram, aleluia, se achar melhor que o irmão, que a irmã. Então, o Senhor, ele vai o quê? Vai exaltar o humilde, aquele que se humilhar a ele é exaltado por ele. Aleluia. Davi, ele se humilhava ao Senhor, aleluia, procurando fazer a vontade do Senhor. Isso não quer dizer que não somos falhos, que não caímos, né? Muitas das vezes são até os que mais caem, os que mais falham, mas ali o Senhor sabe que tem um coração ali disposto a obedecer, um coração que se esforça, um coração quebrantado, né? Um coração, aleluia, que busca a vontade de Deus, aleluia, né? Apesar de falhas, né? Falhas todos falham, aleluia, mas existem pessoas, né, que têm o coração ali voltado para a vaidade, voltado para o orgulho, voltado para a alta exaltação, né? E o Senhor não está nesse negócio, o Senhor está naqueles que realmente têm um coração humilde, irmãos, um coração disposto a obedecer, né? Muitas das vezes pode ser até um coração endurecido, sim, aleluia, mas o Senhor não, esse coração aí, ele é endurecido por conta disso, por conta daquilo que o Senhor sabe a raiz de cada situação, né? Mas esse coração aí, eu trabalhando, aleluia,
haverá mudança, haverá transformação, porque é um coração, aleluia, segundo o meu coração, um coração que eu escolhi, e o Senhor sabe, né? As escolhas do Senhor, muitas das vezes é loucas diante dos nossos olhos, são improváveis mesmo, aleluia, porque Deus, Ele é, né? Ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então, o Senhor colocou no meu coração é isso, né? Se o irmão se sente aí esquecido, a irmã se sente esquecida, muitas vezes é ignorado no ambiente de trabalho, é ignorado às vezes na escola, na faculdade, né, no colégio aí, na igreja que o irmão frequenta, aleluia, as pessoas não dão nada, aleluia, ai, não sei porque insiste em louvar, nem tem voz para louvar, mas se o Senhor está mandando louvar, irmãos, aleluia, saiba que o Senhor tem propósito, né, pode ser um propósito de gravar CD, né, não sei, né, não sei nem como é que se faz hoje em dia, aleluia, de fazer show por aí, pode, mas às vezes o propósito do Senhor é que o irmão, aleluia, o Senhor derramou uma unção da cura através do louvor, aleluia, o Senhor derramou o que? A confiança nele, aleluia, para o irmão aí cantar, louvar com a igreja os hinos da harpa, né, e ali o Senhor derramar bênçãos, aleluia, sem medidas, né, como está na palavra dele, sobre a vida do irmão, sobre a vida daqueles que, aleluia, que o irmão estiver ali ministrando esse louvor. Então, há várias hipóteses, né, irmãos? Às vezes, o Senhor usa o irmão e a irmã na palavra e as pessoas torcem o nariz porque o irmão e a irmã muitas das vezes é usado. Aleluia, nós sabemos que a palavra é o que? É para edificar, aleluia, é para nos consolar e para nos exortar. E quando é exortado, né, principalmente a liderança da igreja meio que não gosta, né? Isso aí é um sinal do orgulho. Não tem como, irmãos, aleluia, porque enquanto estivermos na terra, vamos ser corrigidos. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos transformados, né? Aquele que confessa o seu pecado é perdoado, né? Aquele que confessa e larga, né? É perdoado, né, irmãos? Aleluia. Tem que confessar e largar a prática e é perdoado. Mas aquele que encobre, né? Como é que o Senhor vai derramar ali a sua graça que é dada para todos se você não confessa, se você quer dar uma de perfeito? Né? Sabemos que o único perfeito que andou nessa terra, que andou sobre as águas, foi Cristo, né? Pedro andou, aleluia, ali sobre a autoridade de Jesus, né? Aleluia, ali do lado dele. Né? E se eu estou falando de Pedro, porque, né, tem sentido, né? Muitas das vezes o Senhor, aleluia, faz comigo, faz com a vida dos irmãos aquilo que ele fez na vida de Pedro, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, o que o Senhor tem comigo? Aleluia. Nada é em vão quando se refere à palavra do Senhor. Aleluia. Porque o Espírito Santo, aleluia, nos direciona o que ele quer nos falar. Ah, poxa, o que o Senhor tem comigo? Que é tanto levante, é tantas pessoas se levantando contra mim, né, me ignorando, tentando me anular, tentando me colocar de lado como esquecido, se incomoda quando eu estou feliz, se incomoda quando eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Às vezes o irmão e a irmã não tem nada, não tem carro, não tem casa, né, anda a pé, mas está ali com um sorriso no rosto, né, está procurando ali sempre se manter bem, né. Às vezes só do irmão e a irmã ter um coração generoso já incomoda, né, irmãos? Porque a energia, né, do irmão, a luz que o irmão carrega, que não é a luz nossa, mas é a luz do Espírito Santo, né? Aleluia, já incomoda. Aleluia, as pessoas, né? Não precisa de grandes coisas, não, irmão. Aleluia, só do irmão aí ser esforçado, a irmã ser esforçada, né? Vão inventar alguma desculpa aí para não gostar do irmão, para querer deixar o irmão aí de lado. Aleluia, vão invejar algo do irmão que o irmão nem vai saber o que é, né? E o Senhor está me direcionando, aleluia, que é uma das coisas que incomoda, aleluia, é a unção que o Senhor derramou sobre a vida do irmão. Aleluia, porque muitas das vezes aí o irmão, a irmã, aleluia, foi, aleluia, convocado, assim como Pedro foi convocado. Não foi pouca coisa, irmãos, o chamado de Pedro, né? Ele foi ali chamado para andar sobre as águas, aleluia, ali com Jesus, né? Aleluia, ou seja, viveu o sobrenatural. Às vezes o irmão, às vezes não, porque nada é em vão, né? Os irmãos, fomos convidados para viver o sobrenatural. E isso incomoda o inferno. Viver o sobrenatural é viver o quê? Pela fé. Aleluia. Pedro só começou a afundar quando ele começou a duvidar. Mas enquanto ele estava ali exercendo a fé, ele andou sobre as águas. Ou seja, ele contemplou
o sobrenatural. Se mantemos a fé, aleluia, vamos viver o sobrenatural, andar sobre as águas, irmãos. Não é só sobre fisicamente, como Pedro andou, aleluia, não é, mas é sobre, aleluia, viver o extraordinário, é viver aquilo, ó, que o Senhor nos mostra, aleluia, antes de acontecer, o Senhor já está nos mostrando, aleluia, o irmão e a irmã aí já sabe até o que está, aleluia, por vir, conforme a vontade do Senhor, não é questão de adivinhação, não, é questão da vontade do Senhor, aleluia, o irmão ali, antes de acontecer, o Senhor ali, aleluia, já abre o leque ali para o irmão ou a irmã, aleluia, contemplar, aleluia, glória a Deus, aleluia, o irmão ali vive o extraordinário, vive ali o sobrenatural, aleluia, muitas das vezes, né, o irmão, por exemplo, aleluia, vê ali tem ali uma revelação né, uma visão ali de um avião e pergunta ao Espírito Santo o que significa, né? E eu estou usando como exemplo o Espírito Santo, ó, em breve eu vou te mudar de país, né? Aí o irmão já está ali ciente, aleluia, aleluia, com o decorrer ali do tempo, no tempo oportuno, no tempo do Senhor, aleluia, o irmão ali está ali já preparado para viver ali o sobrenatural, o extraordinário, né? E isso incomoda o inferno, né? Você andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas, irmão? É você, aleluia, crer, é você ter fé, aleluia, naquilo que o Senhor já lhe falou, aleluia, e viver ali o sobrenatural, aleluia, é como não surpreender seu irmão, aleluia, porque o irmão já viveu aquilo no mundo espiritual, aleluia, né? Estou dando um dos exemplos, e isso incomoda o inferno, essa intimidade, né? Porque para o Senhor, aleluia, revelar, por exemplo, o que o Senhor tem na vida do irmão, da irmã, na nossa vida, aleluia, incomoda o inferno, mostra o que? Intimidade, mostra que o Senhor, aleluia, quer ter uma intimidade, quer ter uma confiança conosco, aleluia, está nos entregando a confiança de revelar, aleluia, aquilo que Ele vai fazer sobre as nossas vidas, aleluia, e cabe a nós o que? Aleluia, aproveitar a oportunidade da fidelidade do Senhor, aleluia, para que a gente também possa ali ser fiel, para que a gente, aleluia, não seja só servo, mas seja amigos do Senhor, né, para que a gente seja chegados ao Senhor, aleluia, porque Pedro era cheio de falha, era um homem, aleluia, que não tinha paciência, né, não tinha ainda o fruto do Espírito Santo da paciência, não tinha ali, aleluia, aquela harmonia, né? Ele era um homem estourado, aleluia, mas mesmo assim ele era escolhido ali para viver o sobrenatural e com certeza ele incomodava o inferno, né? Aleluia, tanto que ele foi usado pelo Senhor, aleluia, pelo Espírito Santo, aleluia, para informar, aleluia, que Jesus era o Filho de Deus. E o diabo ficou tão revoltado com aquilo, aleluia, que jogou uma seta, aleluia, né? Mas Cristo foi ali, Jesus foi ali e corrigiu, aleluia, né? O Mestre corrigiu a Pedro, aleluia, apartai diabo, né? Quando Pedro, aleluia, Jesus falou que ia acontecer com ele, que ele ia, aleluia, passar pela crucificação. E Pedro ali, não, Senhor, não vou deixar que aconteça isso, não permita. E ele não sabia ali, ele ali foi usado ali uma seta do inimigo, né? Mas Jesus foi ali e, aleluia, corrigiu. E isso nos serve o quê? Para a gente aprender que muitas das vezes, aleluia, a gente tem que o quê? Discernir o que é a voz do Senhor e o que é a voz do inimigo. E sempre ali pedir ali direção ao Senhor, discernimento de espírito, por mais que o Espírito Santo já derramou o discernimento de espírito, Senhor, continuar em oração, irmãos, porque podemos ter o dom, mas o inimigo ele é astuto, se necessário, né, ele joga sujo mesmo, aleluia, né, tenta imitar até a voz do Espírito Santo, mas através do dom do discernimento do Espírito, através da sua intimidade, da nossa intimidade com o Senhor, por mais que ele imite, por mais que ele tente enganar, ele não consegue. Por que ele não consegue, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, no máximo, né, quando a gente ali está ali ligado, né, no máximo, aleluia, a gente vai, aleluia, entender que é uma mera imitação, aleluia,
porque as coisas do Senhor, irmãos, quando estamos ligados, aleluia, é algo realmente sobrenatural, extraordinário, né? No máximo o inimigo tenta imitar mesmo, mas eu digo, por mais que ele tente imitar, ele passa bem longe, né? É uma imitação bem baratinha, né? Eu antes achava ali, né, que ai Deus, deve ser uma imitação assim perfeita, né? Ou quase perfeita. Irmãos, é uma imitação bem baratinha, porque ninguém chega, aleluia, aos pés do nosso mestre. Ninguém chega, irmãos, aos pés do grande eu sou. Ninguém, ninguém, ninguém. Então ali quando a gente está ali sobre o dom do discernimento do Espírito, quando a gente está ali, aleluia, glória a Deus, sobre, aleluia, a direção do Espírito Santo, com o dom do discernimento do Espírito, aleluia, ligados com o céu, conectados com o céu, ali a gente, aleluia, entende que as coisas do Senhor não deixam uma sombra de dúvida, aleluia, porque as coisas do Senhor, aleluia, irmãos, é muito nítida, né? E aí a gente já vê que as coisas do inimigo, aleluia, é aquela imitaçãozinha, mas bem fraudulenta mesmo, bem xixelenta, né? Que o Senhor repreenda a retaliação e fúria do inimigo, mas é isso mesmo, como está na palavra, né? O Senhor, eu sou o grande eu sou o que sou, aleluia, porque não tem, aleluia, qualquer imitação passa bem longe mesmo, né, do Deus Altíssimo, né? Sabemos quem é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, né, irmãos? Aleluia, toda a honra e toda a glória dada ao nosso Deus, aleluia, né? Que é o Criador de todas as coisas, né, irmãos? Aleluia. O grande é o Shaddai, né? Então, irmãos, aleluia, para a gente sempre ficar ligados, né? Porque Pedro, ele viu ali Jesus sobre as águas, né? E ele ali, se é realmente o Senhor, me faça andar, né? E o Pedro não estava ali errando até então, porque, né, a gente vê as coisas do Senhor, olha como as coisas se encaixam, a gente vê as coisas do Senhor, a gente tem que indagar mesmo, porque as coisas do Senhor, ele testifica, né? Tanto que ele falou, a minha palavra não volta vazia para mim, ou seja, é testificando que é ele falando. Então ali Jesus falou, venha, e Pedro foi, né? E mesmo ali Pedro sabendo que era de Deus, ele mesmo ali sabendo, né, para você ver como a nossa mente, né, a nossa limitação humana, aleluia, porque ali no caso não era o inimigo não, ali era o próprio Pedro duvidando. A nossa mente caída, né, a nossa mente, que caiu através de Adão e Eva, né, que nós ainda não estamos em corpo glorificado e tudo mais, estamos ainda nessa limitação humana, nessa limitação carnal, né, temos acesso através da misericórdia, né, através do nosso espírito, aleluia, ela fez ali o Pedro duvidar e Pedro começou a afundar. Mesmo sabendo que era de Deus, ele passou a duvidar. Ele sabia que era Deus. Ele falou, Senhor, se for o Senhor, deixa Jesus, se for o Senhor, mestre, deixa que eu ande sobre as águas do teu lado. Aí Jesus disse, venha, e ele começou a andar. Então ele já sabia que era de Deus, mas mesmo assim a mente dele ali, aleluia, deu ouvido à própria mente, né, irmãos, ao próprio coração, aleluia, porque era algo sobrenatural, era algo fora da lógica humana, então ele, aleluia, duvidou, nessa que ele começou a duvidar, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele começou a duvidar, aleluia, um passarinho. Ele começou a duvidar, aleluia. Ele começou a afundar, né? Ou seja, era algo que ele sabia que era de Deus, mas mesmo assim, ele, por causa que era fora da lógica dele, porque né, era algo que limitava ele, né? De uma forma humana, aleluia, ele começou a afundar, mas Jesus, com a sua fidelidade, né? Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, ele é ali fiel a nós, né? Ele ali manifesta a sua fidelidade, segurou ele e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então o Senhor, aleluia, está, aleluia, segurando no meu braço, porque, aleluia, não somente eu, mas essa palavra corta primeiro aqui para cortar também na vida dos irmãos. O Senhor está segurando no meu braço no dia de
de hoje e dizendo: mulher, homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. O que eu te mostrei, aleluia, não, veio de mim, você pediu confirmação, eu te dei várias confirmações, mas mesmo assim você escolheu, aleluia, através da sua limitação, aleluia, dar ouvido à sua mente, aleluia, e duvidou, aleluia, e começou a afundar. Aleluia, né? Porque aquilo que o Senhor tem comigo, irmãos, aquilo que é intimidade minha com o Senhor, Ele não vai revelar para pastor, Ele não vai revelar para profeta, Ele não vai revelar para pai, mãe, por mais chegado que seja, para irmão. Ele não nem sequer que o irmão e a irmã revele aí para primo, prima de confiança, para amigo de infância. Ele não quer aquilo que tem coisas, irmãos, que é entre eu e o Senhor. Tem coisas que é entre os irmãos e o Senhor. E ele não vai ficar dividindo. Ele pode até usar a pessoa ali sem saber, né, sendo usada ali como vaso. Aleluia, pode até confirmar, mas a pessoa em si não vai saber exatamente o que é. Ela pode saber até uns 50%, mas os 100% daquela intimidade é do irmão e da irmã. Às vezes aquele 50% que é revelado para outro vaso, aleluia, é para se encaixar no quebra-cabeça do Senhor com o irmão e a irmã. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, para finalizar, aleluia, então é para que os irmãos entendam, aleluia, que o Senhor, aleluia, nos pegou aqui, hoje, nessa tarde, aleluia, né, de sexta-feira, hoje é dia 10 de outubro, o ano está passando bem rápido, de 2025, o Senhor pegou, aleluia, a gente pelo braço e disse: mulher, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Não te mostrei, aleluia, né, que é isto de sobrenatural que tem sobre a sua vida, sobre a vida, aleluia, dos seus, aleluia, aquilo que eu te mostrei vai acontecer, é sobrenatural, é mais do que você pediu, é mais do que você sonhou, mas vai acontecer, né? Muitas das vezes, né, irmãos, poxa, a gente olha assim para o cenário, esse aí, Senhor, o Senhor vai mudar, essa aí o Senhor vai mudar, vai transformar, aleluia, se Ele está dizendo que Ele é o transformador, se Ele está dizendo que vai transformar, é porque Ele sabe que aquilo ali é dele, aleluia, é escolhido, a escolhida dele, e ele vai transformar, assim como ele está me transformando, está transformando a vida do irmão, porque somos escolhas do Senhor, nós não escolhemos a ele, aleluia. Se ele mostrou ali um improvável, às vezes na vida do irmão, um filho que dá trabalho, né, um marido que dá trabalho, né, aleluia, às vezes, né, um noivo, um pretendente, aleluia, que o irmão está querendo desistir, porque acha impossível, tá nos vícios, né, ou num se compromete, né, em casar logo, né? Não sei a situação do irmão da irmã. O Senhor se mostrou, irmãos, é porque Ele vai tratar, Ele vai mudar e vai transformar. Aleluia, glória a Deus, porque é Ele que sabe de todas as coisas, né? Aleluia, Ele fez, aleluia, Pedro, ele nos faz andar sobre as águas, aleluia, Ele já nos mostrou, aleluia, sobrenatural. Basta nos manter a fé para não afundar, né? Porque vamos sim viver aquilo que o Senhor nos mostrou, aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia, porque a promessa é dEle. Nem sequer é nossa, irmãos, a promessa é dEle, é a vontade dEle sobre nossas vidas. Então fique na paz do Senhor. Aleluia, porque, aleluia, irmão, irmã, né? Nós vamos viver o sobrenatural esses dias, nesses dias aí, aleluia, que estão por vir, aleluia, né? Não se espante se for no dia de hoje mesmo, aleluia, né? Estar por vir aí o sobrenatural, o Senhor manifestando o sobrenatural dele na vida dos irmãos, aleluia, coisas, aleluia, extraordinárias estão para acontecer nesses dias, irmãos, aleluia, coisas aí que o Senhor já mostrou para irmãos, para irmão, a irmã até duvidou, aleluia, mas está para acontecer nesses dias. Tome posse porque é vitória, tome posse porque é livramento, aleluia, tome posse porque o Senhor tem cuidado de vós, né? E vai fazer o irmão viver o sobrenatural, queira o inferno ou não, gostando o vizinho, a vizinha, o coleguinha de trabalho, seja quem for ou não, aleluia, vai ter que ver que o que o Senhor tem na vida do irmão não é coisa pequena, é coisa grande, é sobrenatural, é extraordinário. Tome posse em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.